Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê aquele joia. Antes, quero falar aqui como eu era antes. Eu era um esquizofrênico, drogado, não conseguia nem me expressar, nem falar. Piorou aqui na frente da câmera, falar aqui com vocês, falar realmente quem eu fui. Eu não tinha essa coragem, eu tinha medo, eu ficava vermelho, eu ficava com medo de falar aqui pra vocês o que eu penso, o que eu sinto e falar sobre mim. Eu tinha esse medo e tem muita gente que tem esse medo. Hoje, o meu medo é menor. Mas por que isso melhorou? Por quê? Vou te contar. Fique aí até o final do vídeo que eu vou te contar. Então veja bem. Quando eu descobri que o poder estava em mim, isso foi através da Bíblia, porque a Bíblia, ela fala que o poder está em nós. Jesus fala lá, Jesus fala, se você crê e praticar isso que eu estou te falando, você vai fazer muito mais até do que eu fiz. Jesus falou isso lá, falou para nós. Então, seguindo essa linha, esse raciocínio, esse pensamento, né, essa ideia que a Bíblia nos propõe, foi aí que eu comecei a acreditar nisso. Eu falei, não, se Jesus está falando isso, né, então é possível me curar das drogas, do crack, é possível me curar da esquizofrenia, é possível me curar do medo. Agora, voltando a falar do medo, tem outro versículo que fala na Bíblia a respeito do medo. Lá na Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Para você que não sabe, o reino dos céus, para quem entende a Bíblia, o reino dos céus é você usufruir do melhor desta vida. Se você é uma pessoa medrosa, que tem a ver com tímido, você tem medo de falar o que você pensa, você tem medo de se posicionar na frente da câmera, igual eu estou se posicionando aqui. Então você não vai poder usufruir do melhor dessa vida. Se você tem medo, um homem, por exemplo, tem medo de chegar numa mulher, uma mulher ao qual ele tem interesse, ele tem medo de falar para ela o que ele pensa, então ele não vai conseguir conquistar ela. Então o medo nos impede de conseguir aquilo que a gente quer. Medo de fazer uma faculdade, medo de investir dinheiro num certo projeto, ser um empreendedor, tem medo de investir. Eu lembro que quando eu era usuário de maconha, eu não tinha medo. Abri um comércio, o qual foi muito bem durante um período. Que desandou foi porque naquela época eu estava usando droga e bebendo bebida alcoólica. Mas lá eu não sabia disso que eu sei hoje. Eu não sabia. O que me tirou do medo lá, o que me levantou o astral, levantou minha autoestima e me tirou do medo foi o uso da maconha, a qual não indico e nem sugiro para ninguém. Mas foi a qual eu usei e perdi o medo, foi a qual eu perdi o medo e comecei a investir, empenhar um comércio. Eu fui um empreendedor de sucesso naquela época lá. Me atrapalhou, como eu disse, que eu estava usando droga. Então o final do uso da droga sempre é drástico, sempre é uma tragédia. Então aí voltando no medo, que a Bíblia fala, os tímidos, que é ligado com o medo, né? Tímido é aquele que tem medo de falar, medo de agir, medo até de pensar. Então, o que eu venho falar para você hoje aqui, como você pode superar esse medo. Primeiro eu quero falar da onde vem esse medo. Esse medo vem da infância, vem de lá até inclusive de dentro da barriga da sua mãe. O seu medo é de acordo com como era o seu pai e sua mãe lá no passado, como eles eram, como eles sentiam. Então essa energia que eles tinham, eles passaram para você. Aí você nasceu e ali dentro da sua casa você foi censurado, né? Você foi impedido de expressar muita coisa, impedido de fazer muita coisa. As circunstâncias lá foi calando a sua voz, foi calando, impedindo você de falar. Às vezes você queria isso, eu quero isso, não, peraí, agora não. Aí você tinha que calar a boca, mas não. Então você foi impedindo de falar a sua voz, quer dizer, se tornou um trauma. Hoje a maioria das pessoas, ela tem um trauma, ela não consegue se posicionar, chegar e falar para a pessoa o que ela realmente quer. Por isso tem muitas pessoas, um homem por exemplo, mas isso se estende também à mulher, ele pega e ela acaba sendo um bonzinho, um capacho do outro, porque ele gosta. Por exemplo, vamos supor que você tem um interesse aí por uma mulher. Aí, para conquistar aquela mulher, em vez de você chegar lá nela e falar logo o que você quer, ser um pouco direto, você fica dando curva. Medo de desagradar essa pessoa. Por que você tem medo de desagradar essa pessoa? Porque você tem interesse nela. Porque quando você não tem interesse, por exemplo, se for uma pessoa da família, um irmão, às vezes você nem tem medo de desagradar. Você fala, você é estúpido, fala logo o que tem de falar. Você não tá nem aí com o sentimento emocional, com as emoções daquela pessoa. Mas quando se trata de uma mulher ou de um homem, qual você tem interesse, você se importa com a emoção dela. Você tem preocupação com a emoção dela. Por conta disso,
você se arrasta, você se mendiga, você se trai. Você não quer mexer com as emoções, machucar as emoções do outro, mas mexe com as suas, mas machuca, engana a si próprio, né? Você acaba não sendo autêntico com aquela pessoa, já não é direto logo. Não, eu queria bater um papo com você, eu gostei de você, você é muito bonita, eu queria trocar umas ideias com você. Tem como? Se ela querer bem, se ela não querer, amém. É assim que deve funcionar. A gente precisa perder esse medo. Mas por conta da gente ter esse medo, tá travado, aquele trauma, né? Tem trauma de ouvir um não. Pegou trauma, ficou travado. Então por conta desse medo, a gente não fala, a gente fala o contrário, aí a gente fica bancando bonzinho. Aí a gente fica querendo agradar aquela pessoa, dá um presente aqui, faz um favorzinho ali. E aquela pessoa, por sua vez, ela gosta, nem todos. Tem gente que já vaza logo, já pede licença e já não quer aproveitar de você. Mas isso a maioria quer aproveitar. Fala, tá fácil, eu vou aproveitar. Aí você fica ali igual a trouxa, bancando bonzinho. E às vezes a pessoa só fala pra você assim, ó, a gente pode se relacionar mais como amizade só, tá bom pra você? Aí você fica igual um trouxão, ou uma trouxona. Tá bom, mas fica na esperança de um dia mais tarde, né, de repente essa pessoa querer realmente ter um relacionamento amoroso com você. Você fica naquela expectativa, ilusão. Nunca vai acontecer isso. Então o medo se trata disso. Agora, o que você pode fazer para poder melhorar, tomar atitude, se posicionar e começar a agir para perder esse medo? É agindo, é perdendo medo de ouvir não, é praticando todos os dias. Você acha que eu, falando aqui na câmera hoje, eu já vi um tempão praticando, cara. Ó, um tempão praticando. E às vezes eu ficava aqui intimidado aqui com a câmera. E olha aqui, olhando aqui na câmera, não tem ninguém nesse momento aqui, mas você tá ouvindo agora aí. Entendeu? Então a questão do medo tá aqui dentro da gente. A gente tem que ir praticando. A gente tem que ir abrindo a mata, desmatando. É mais ou menos isso. Testa daqui, testa dali. Não importa se a pessoa vai falar não ou sim. O que manda é que você foi lá. Você tem que ir praticando isso. E praticando. Não sei se eu dei esse exemplo do mercado. Você precisa de alguma coisa no mercado e às vezes você, por conta do medo, você não pede para pagar depois. E aí fica sem comer. Mas vai que você vai lá, não, vou lá pedir. Aí que ela vende. Ela vende. É a mesma coisa no relacionamento, é a mesma coisa no trabalho, é a mesma coisa no estudo, quando você vai atrás de uma faculdade, a mesma coisa de investir num negócio. É um risco que você corre. É um risco que a gente corre. A gente precisa correr esse risco, a gente precisa enfrentar esse medo. Você acha que lá atrás o pessoal, os personagens da Bíblia lá, eles não passaram por medo? Eles não enfrentaram os medos? Então precisa ser enfrentado todos os dias. Esse medo que você tem, ele é adquirido lá na infância. Porque se a família a qual você surgiu não tivesse medo, fosse pessoas mais seguras, que encaravam as coisas, que entrava de frente mesmo, eles teriam passado essa energia para você. E aí você não estaria hoje com medo assistindo o vídeo. Mas como a família a qual você veio foi justamente igual a minha, agora você tem que ir praticando e se enfrentando. Legal? O vídeo de hoje é esse. Valeu, se foi bom, dê um joinha e compartilha esse vídeo. Valeu, tchau!